Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa de AZ. Eu sou Rogério Calazans e tenho o imenso prazer de estar com vocês aqui na TV10 e lembrando, como sempre, no início dos nossos programas, que você também pode acompanhar os nossos conteúdos pelas redes sociais. O programa também é transmitido pelo Facebook da TV10 e também pela minha página, @Rogério Calazans Oficial, lá no Facebook e também no YouTube. Canal Rogério Calazans, e você também pode acompanhar as minhas publicações lá pelo Instagram. É bem importante você curtir, você compartilhar, e nessa semana inclusive nós estamos tratando sobre tema de desenvolvimento pessoal, tema de interesse para você que quer ter uma vida mais equilibrada, uma vida com mais resultado, uma vida com mais alegria, com sabor. E ontem, inclusive, eu dizia para vocês o seguinte, que é necessário nós aprendermos a comemorar as pequenas coisas que acontecem na nossa vida. Porque nós vamos perdendo a comemoração, a celebração desses momentos menores que acontecem na nossa vida, e isso vai refletindo fisicamente, fisiologicamente, porque o nosso organismo começa a produzir menos dopamina e menos serotonina e nos leva a um estado de depressão ou mesmo a um estado de quase uma múmia, né? Mumificação. Por quê? Porque fica aquela pessoa indiferente às coisas que estão acontecendo. É aquele pai que chega em casa e não consegue mais entender a importância dos 10 minutos que passa abraçado com o filho. O filho pequeno quer dar um abraço, quer sentar no colo desse pai, e ele não consegue entender a importância desse momento, muitas vezes porque a cabeça está focada em coisas que para o interior dele são importantes, que são maiores, e ele não consegue celebrar as pequenas conquistas do dia a dia. Isso tem um impacto direto na sua saúde, isso gera depressão, isso gera câncer, isso gera úlcera, gera uma série de doenças. E ontem ainda no programa, fazendo a introdução a esse tema que nós vamos trabalhar durante a semana, eu falei para vocês que para nós começarmos a ter uma vida com mais equilíbrio e uma vida com pensamentos estruturados, nós precisamos começar com algumas compreensões. A primeira compreensão é a de que as pessoas, elas não agem conforme os acontecimentos. As pessoas agem conforme elas interpretam os acontecimentos. Por que isso é importante? E por que é importante você ter isso em mente? Porque você precisa, conforme eu disse ontem, reduzir o seu grau de julgamento. O seu diálogo interno, aquela voz que vem na sua cabeça, os seus pensamentos, eles não podem ser uns pensamentos dominados o tempo todo pelo julgamento. Eu digo isso por experiência própria. Muito tempo da minha vida eu passei e de repente quando eu comecei a analisar aquilo que estava na minha cabeça, eu estava o tempo todo julgando. O tempo todo pensando que a minha esposa tinha que agir diferente, que a situação tinha que agir diferente, que as pessoas que trabalham comigo tinham que agir diferente, que tudo tinha que ser diferente, então aquele padrão de julgamento. Esse padrão de julgamento, ele leva a um estado de frustração, porque a frustração, ela é exatamente o sentimento decorrente da expectativa não cumprida. Então, quando você julga, fica o tempo todo julgando, é porque você está na expectativa de que a sua esposa deveria agir de um modo diferente, de que o seu marido deveria agir de um modo diferente, de que o sistema deveria ser diferente. Pessoas que trabalham com você, ou funcionários, ou patrões, deveriam agir diferente. Isso te leva a uma condição de diálogo interno, de julgamento constante, de tensão constante, de liberação de cortisol constantemente, vai deixar os seus músculos tensos, vai gerar tensão muscular, especialmente nessa área. Vê se eu estou falando com você. Entendeu? As costas doloridas, e vai te levar inclusive a ter uma respiração mais curta, uma respiração mais ofegante, e isso se chama estado de estresse, que vai causar na sua vida uma série de problemas, inclusive problemas físicos de saúde, dor de cabeça, úlcera e tantos outros problemas que isso pode causar. Começa por esse estado total de julgamento. Então você precisa aprender a conviver com um pressuposto. O pressuposto é de que as pessoas que estão à nossa volta, elas não reagem aos fatos. Elas reagem à forma como elas interpretam os fatos. E isso vale para você. Você não está reagindo aos fatos. Você está reagindo à forma como você interpreta os fatos.
Quando você fica o tempo todo num padrão de julgamento com as pessoas que estão à sua volta, é porque você está interpretando que ela deveria ter um comportamento conforme o seu mapa mental, conforme o seu padrão de pensamento, conforme a sua visão de mundo. Acontece que na cabeça dela, ela tem outro mapa mental, ela tem outra visão de mundo. Na programação neurolinguística, nós costumamos dizer o seguinte, que mapa é diferente de território. O território é objetivo, é o estúdio onde eu estou, é isso aqui, esse é o território. Mapa é conforme eu estou vendo. Eu posso olhar para esse estúdio e dizer se ele está bonito, se ele está feio, posso olhar para casa, você pode olhar para sua casa e ter uma interpretação se aquela casa é grande, se aquela casa é pequena, aquela história do copo com água até a metade. Para um determinado mapa mental, vai dizer que aquele copo está quase cheio, porque tem uma visão de mundo positiva. Um outro mapa mental vai dizer que aquele copo está meio vazio, porque está focando no problema. O território é o copo com água, é o mesmo, mas o mapa mental leva a interpretações diferentes e essas interpretações diferentes levam a consequências, inclusive físicas, diferentes para as pessoas. Então você precisa compreender primeiro a você mesmo, que aquilo que você tem julgado é porque você tem utilizado o seu mapa mental. E o seu mapa mental não é o mapa mental das pessoas que estão à sua volta. O que você interpreta com relação aos acontecimentos não é necessariamente o que as outras pessoas estão interpretando com relação aos mesmos acontecimentos. As pessoas interpretam conforme o seu mapa tem uma série de direcionamentos. É por isso que muitas vezes acontecem debates, acontecem discussões por questões inúteis. Uma pessoa fala uma palavra que na cabeça dela não tem problema nenhuma e a outra vai lá e interpreta aquela palavra de forma ofensiva, como se aquilo estivesse causando uma dor, como se tivesse pego algo que no mapa dela é algo extremamente complicado, mas no mapa da pessoa que falou não era complicado e acaba gerando um problema que vai causar estresse para os dois, vai gerar uma briga, vai gerar confusão. Então preste atenção. A partir de hoje você vai começar a estruturar a sua vida diferente e você vai começar entendendo essa pressuposição. Você vai começar fazendo primeiro uma autoanálise. Você vai observar qual é o mapa que tem dominado a sua vida. Aonde é que o mapa te leva? Porque o mapa leva para algum local. Quando nós, na programação neurolinguística, utilizamos o termo mapa para falar sobre a estruturação interna dos pensamentos das pessoas, não é à toa. Nós falamos mapa exatamente porque o mapa é um caderno que leva a algum local, é uma direção, certo? Ou seja, uma estruturação de pensamentos, um mapa focado em julgamento, focado em problemas, sempre na falta de alguma coisa, falta algo na realização, na atitude das pessoas que estão à minha volta, falta algo, sempre no padrão de julgamento, esse mapa vai levar a um local de destruição, certamente. Porque existe um princípio que inclusive é bíblico, aliás, tudo que eu estou dizendo aqui é bíblico, certo? Que diz o seguinte, aquilo que você focaliza, cresce, certo? Então, quando o seu mapa ele está focado na escassez, na falta, no julgamento, ele vai te levar para aquele estado de estresse, estado de tensão, o tempo todo constante. Esse estado de tensão vai diminuir a sua capacidade de se relacionar com as pessoas vão se afastar de você, porque sempre você vai estar com a cara fechada, não vai conseguir aproveitar os momentos, vai sentar numa roda com seus amigos, você está lá, às vezes conversando sobre algo agradável, podia estar contando piada, mas na tua cabeça você está focado. Mas por que minha esposa fez isso? Mas por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo? Por que está acontecendo? Por isso. E quando você percebe, você já rompeu os seus relacionamentos sociais. O seu nível de alcance diminuiu e, consequentemente, o seu nível de negócios também diminuiu, porque a tua cabeça está o tempo todo num padrão de julgamento. Esse mapa de julgamento leva a uma posição de escassez. Ele caminha, ele tem uma bússola, ele tem uma seta direcionado para a escassez, direcionado para o estresse, direcionado para a perda e, portanto, você precisa compreender aonde é que esse mapa tem te levado. Primeira pergunta que eu faço a você, primeira provocação, o seu mapa mental, a estruturação dos seus pensamentos tem te levado onde? Como é que você tem lidado com a situação? Como é que tem se encaixado o seu mapa e o seu território? Aí você vai dizer o seguinte, Calazans, isso é conversa, você não sabe da minha vida, porque você não sabe os problemas que eu tenho. Irmão,
Eu não sei os problemas que você tem, eu sei os que eu tenho que são gravíssimos e talvez se eu parasse aqui para dizer para você, você até se surpreenderia com a quantidade de problemas, certo? Agora veja bem, independente disso, você tem que entender que o seu território vai permanecer e você tem que lidar bem com o seu território, seja ele problemático ou não. A forma como você lida com o seu território vai determinar se você vai sair do seu problema ou não. Muda a direção do seu mapa. Se o teu território já está danoso e o seu mapa está te levando para o buraco, que resultado você espera a não ser cair no buraco? Deus te abençoe. Nos vemos amanhã.